Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos a respeito sobre a lei foi abolida? Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E quem assistir os vídeos, eu peço que curta e compartilhe. Quem não assistir, também curta e compartilhe. Quem assistiu até metade, curta e compartilhe. Mesmo que não tenha gostado, curta e compartilhe. Ajude a pôr o canal para frente, queridos irmãos, por favor. Desde já eu agradeço. Queridos irmãos, né? Nós que eu sou e os adventistas do sétimo dia, nós somos muitas vezes indagados a respeito sobre a glória do sábado, né? Muitos criticam a nossa igreja, chamam de seita, falam que nós somos isso, aquilo, outro, que nós adoramos Ellen White. Não é verdade. Não é isso. Hoje eu vou defender a minha doutrina aqui, tá? Eu não costumo fazer isso, mas eu vou dar uma defendida. Por quê? Primeiro, é, a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma igreja que ela tenta seguir o que está escrito biblicamente. Nós tentamos sempre, estudamos e tentamos ir atrás da pura verdade. Então nós estudamos, nós lemos e relemos e estudamos para compreender o que está escrito no determinado texto. A gente não lê o texto e tira conclusões precipitadas e fica batendo essa tecla até o fim. Não. Nós podemos, como seres humanos, compreender coisas erradas, mas nós tentamos estudar, pedir a orientação de Deus, orar sempre antes de estudar a Bíblia, reler, estudar, pegar parte da Bíblia daqui, parte dali, para conseguir compreender, né, a, o que quer dizer, porque tem muitos textos que não é tão claro de você entender, você precisa de um estudo maior para você compreender o que está querendo dizer ali, o que está querendo ser expressado, né? E então é necessário esse estudo, tá? Então é o que nós tentamos fazer, buscar sempre da verdade. Então é claro que se alguém nos demonstrar algo e nos demonstrar evidências do que ela está falando, nós vamos pesquisar e ir atrás para nós entendermos por nós se aquilo é verdade ou não. E se for, nós vamos aderir, evidentemente. Não é certo? Porque aqui ninguém é o dono da verdade. Nós todos somos iguais, estamos no mesmo nível. Não é por isso ou aquilo outro que nós somos diferentes. Então nós estamos sempre querendo a verdade, entendeu? Essa é e sempre foi a busca por nós, para a verdade, para seguir o nosso Deus, que é o Deus único, é o Jeová, é o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus Criador, o Pai de Cristo, entendeu? Nós não adoramos Ellen White como fala. Para nós, Ellen White é uma escolhida de Deus, é uma profetisa que é usada para trazer mensagens de Deus para os seres humanos. Que nem, por exemplo, Martinho Lutero. Você sabe quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele é um homem que ele foi o pioneiro do protestantismo, né? Para quem não sabe, protestantismo é todo o conjunto das igrejas evangélicas cristãs, né? Ou seja, ele foi um dos primeiros que começou a se rebelar contra o poder do catolicismo. Por quê? Como foi que Martinho Lutero começou a se rebelar? Porque ele achou uma Bíblia escondida, né? Uma Bíblia que ninguém tinha acesso. Ele achou essa Bíblia e começou a ler e estudar essa Bíblia. E ele percebeu muita coisa que a Igreja Católica estava distorcendo, estava ensinando erradamente. Por isso ele começou o ministério dele de ir contra essa igreja. Ele acabou sendo capturado e morto depois, né? Se não me engano, ele foi morto, né? Foi preso, né? Teve outros, como os que é Zwingli, que fala, Zwingli, na Alemanha, ele também teve, é, fez a mesma coisa que Martinho Lutero, só que na Alemanha, né? Lutero foi na França, mas
houve esse início, né? E daí surgiu tudo que nós acreditamos hoje, todos que estão me ouvindo, seja qual foi a igreja que você vai, o início se deu com Martinho Lutero, se deu com Zwingli e outros mais, tá? Todos saíram dali, tá? Graças a esses movimentos é que existem as doutrinas das quais nós acreditamos hoje, tá certo? Porque naquela época não existia. Então ele começou a se rebelar contra isso, começou a unir o povo contra a Igreja Católica, começou a formar cristãos, né? Então, nós vemos essa, essa, essa história de Martim Lutero. Então, Lutero foi um escolhido de Deus, o Zwingli foi um escolhido de Deus para o ministério, assim como nós acreditamos que Ellen White também. Mas nós não idolatramos ou colocamos ela como nossa deusa. Pelo contrário, nós citamos os textos dela porque nós acreditamos que entendemos e compreendemos a ler esse texto, que são mensagens que trazem esperança para a gente, que trazem alegria, que trazem fé, que complementam muita coisa que a gente lê na Bíblia. Mas complementar não significa suplementar. Nós temos que entender a diferença dessas duas palavras, tá? Complementar significa completar, significa, como é que fala? Explicar, talvez, não podemos colocar assim, completar significa ajuntar, é difícil a gente explicar, complementar, tá? Então, é como se você pegasse, por exemplo, eu falo um texto, aí alguém pega e cita, olha, fulano também falou sobre esse assunto, ele disse isso, isso e aquilo. Como a gente faz, por exemplo, num documento científico. Para quem já fez faculdade, fez pós, mesmo que fez graduação, que tem a TCC, você sabe que tem que fazer um texto científico, né? E trabalho que você faz na faculdade são científicos. Então, que você tem que colocar o quê? Citações, né, bibliográficas, então, de outras pessoas, para dar evidências do que você está falando, pra complementar o que você está falando, entendeu? Então, basicamente é isso. Complementar significa não você substituir ou acrescentar algo novo, mas colocar um complemento para se tornar mais fácil o compreendimento. Acho que deu para entender, é meio difícil, né? Eu não sou muito bom em português, tá? Agora, suplementar significa você colocar mais coisas na Bíblia do que ela já tem. E isso não pode acontecer. Entendeu? E Ellen White nunca fez isso, ela nunca suplementou a Bíblia. Ela complementou. Então, os seus livros nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. Entende? Então, por exemplo, ela tem o livro Desejar Todas as Nações. Quem é? Jesus. Então, é um livro agora ela fala de Jesus. Ela tem o livro Grande Conflito, que fala justamente do conflito bem com o mal. Nesse livro, ela fala sobre o Martinho Lutero, sobre o Zwingli e outros homens também. Fala dessa guerra e fala dos nossos tempos, ao qual ela não viveu esse tempo aqui, ela já morreu há muitos anos, e também tempo futuro perto da volta de Cristo, realmente, né? O tempo que ainda vai acontecer, né? Essa guerra entre o bem e o mal, o grande conflito, que é entre Satanás e Deus, né? Então, essa guerra, nós estamos no meio, é isso que ela fala no livro dela, compreende? Então, é um dos livros. Tem livro que ela escreveu, que é o Atos dos Apóstolos, que tem muita explicação da Bíblia, né? Eu já tive contato com ele. Tem livros que é referente a professores, a educação, livros para pais e filhos, livros falando sobre saúde. Essa mulher escreveu sobre tudo que é tema que você possa pensar, essa mulher escreveu, tá certo? Uma mulher que tinha até a quarta série. Então, e não lembrava das coisas, né? Ela tinha um trauma na cabeça, levou uma pedrada, né? E ela não conseguia mais lembrar, por isso ela largou a escola e só estudou até a terceira série ou quarta série. Então ela não sabia absolutamente nada para poder falar desses assuntos. Como que uma pessoa da quarta série vai ter capacidade para falar de assuntos sobre saúde, por exemplo? Coisas que a ciência naquela época nem tinha falado ainda, e ela já estava falando. Né? Então, gente, basicamente, Ellen White, para a gente, ela é uma escolha de Deus para trazer a palavra de Deus para a gente. Mas nós não a colocamos no lugar de Deus, como muita gente fala. Isso é um equívoco, entendeu? São enganações que vem criando, as pessoas vão falando para distorcer tal doutrina, porque não concordam com coisas que nós seguimos, né?
assim como a guarda do sábado, né? Então, voltando ao assunto mais principal da meditação, é, a lei foi abolida? A Bíblia não cita nada. Existe um versículo da Bíblia, né, que está em Lamentações, se não me engano, capítulo 2, está escrito lá que a guarda do sábado cessou, né? Entendeu? Fala que cessou o dia do descanso. Na minha fala descanso, ainda fala o sábado. Olha o que diz aqui em Lamentações 2, versículo 6. Ele arrancou o seu templo como se fosse um jardim. Arruinou o seu festival. O Senhor fez que em Sião fosse esquecido os festivais e o dia de descanso. No meio da sua violenta fúria, mostrou desprezo pelo rei e pelo sacerdote. Eu falo para vocês, isso aqui está falando que o sábado acabou, que não é mais para ser abolido, foi abolido alguma coisa? Não. Nós temos que entender o quê? É isso que nós adventistas tentamos fazer, entender o contexto, entender o significado desse texto. Porque não é um texto que você vai ler ali, você vai entender. Dá a impressão que sim, que o sábado acabou. Mas quando a gente entende, que a gente vai lá em cima, no início do capítulo, e ó, o Senhor destruiu Jerusalém. Então, para mim aqui, já fica bem claro o contexto. Cessou a guarda do sábado naquele momento em Jerusalém. Por quê? Quem escreveu esse livro, Lamentações? Jeremias. Inclusive, tem Bíblia está escrito Lamentações de Jeremias. Quando que viveu Jeremias? Ele viveu na época em que Israel foi invadida, né? Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e o exército babilônio, né, o babilônico, e eles foram levados o quê? Cativos, como escravos. Jerusalém foi destruída. Inclusive o templo, o rei foi morto, né? Jeremias, ele tentou de todo jeito alertar o povo, falou palavras, né? Para tentar alertar o povo de que aquela destruição iria acontecer, que eles tinham que parar com a idolatria, que eles tinham que respeitar a guarda do sábado, que eles não pegavam, ficavam comprando coisas ao sábado, né? Recebendo vendedores, né? Não estavam respeitando as leis de Deus, que eles tinham que se voltar para Deus, largar os ídolos que eles adoravam, mas eles não ouviram Jeremias, né? Não tenho certeza 100%, mas acredito eu que tenha existido um falso profeta, né? Se não me engano, pelo menos eu vi isso na novela, quando passou essa história, né? A novela O Rico Lázaro, passou essa história. E existiu um falso profeta que disse para o povo, continua fazendo o que vocês bem queriam, entendeu? Continue fazendo, e vocês vão, que não vai acontecer nada. Entendeu? Deus me avisou também, sou profeta. E aconteceu que Jerusalém foi destruída, porque ele era um falso profeta, ele mentiu. Ele teve um fim terrível na novela, esse falso profeta, né? Porque ele usou o nome de Deus em vão. E levou o povo à ruína. Então, Jeremias tentou. Ele foi preso, capturado, torturado, mas ele fez de tudo para alertar o rei e todo mundo, nas portas dos portões, não adiantou, né? Então, aqui, na Lamentações, ele está lamentando, ou seja, ele está chorando, triste, desolado, por conta da destruição de Jerusalém. Ali a Jerusalém tinha sido destruída, né? E o povo levado cativo. Então ali o sábado cessou, por quê? Porque o povo foi levado como escravo. Escravo tem direito a alguma coisa? Não, né? Então quer dizer, o escravo escolhe se ele vai trabalhar no sábado ou não? Não, entendeu? O escravo tem direito a alguma coisa? Não. Portanto, a guarda do sábado cessou naquele tempo, por conta de que eles voltaram a ser escravos, né? Assim como a guarda do sábado cessou quando eles viraram escravos dos egípcios, a guarda do sábado também cessou quando eles viraram escravos da Babilônia. Entendeu? Então, muitos utilizam deste versículo para rebater, falar que o sábado foi abolido. Sabe? Não foi abolido. Ali ele foi cessado enquanto que ele, durante aquele tempo. Quanto foi o tempo? 70 anos. Né? Quando você pega e vai ler Jeremias, né, capítulo 17, e você vai lá
em Neemias, no livro de Neemias, podem ir, eu não vou fazer isso porque vai ficar um vídeo muito grande, tá? Mas você acompanha os dois, o capítulo de Neemias e o de Jeremias, você vê algo semelhante um com o outro. Por quê? Porque são histórias que passaram tempo depois. Então, o que acontece? Quando a Babilônia é destruída, os Medo-Persa, que passam a mandar no povo de Israel, passam a ser eles os senhores, né? Eles continuaram escravos, mas agora os Medo-Persa, eles liberam o povo de Israel para voltar para Israel e reconstruir a cidade. Muitos ficaram, porque já estavam idosos, entre eles Daniel ficou na Babilônia, porque ele não tinha mais idade para ir embora, né? Porque já passaram 70 anos, então Daniel já era um idoso, né? E aí Esdras foi quem foi liderando esse povo para Israel para reconstruir. Mas Esdras enfrentou muitos desafios, pois sem contar o povo lá que estava descrente, que estava totalmente desacreditado, ainda tinha muita gente lá que não era mais israelita, que foram colocados lá para morar lá, né? E que não eram israelitas, né? Muitos povos invadiram, né? Também. Então, estrangeiros iam para lá e então eles não estavam conseguindo. E Neemias, que trabalhava diretamente com o rei Medo-Persa, né? Na época acho que era Artaxerxes, né? E ele então é, pegou e resolveu então, falou com o rei que estava triste por isso, que não estava dando certo em Jerusalém. O rei falou: quer ir lá resolver? Vai. E ele foi, e chegou lá, ele teve que ter pulso para conseguir resolver a situação. Então ele começou a pôr a coisa em ordem, começou a construir as muralhas, os portões. Só que ele percebeu o quê? Que o povo estava cometendo os mesmos erros que os antepassados deles. Quantos anos atrás? 70? Não, aí já passaram mais alguns anos, então mais ou menos 100 anos atrás. Então, o mesmo discurso que Jeremias faz em Jeremias 17, que ele fez ao povo de Israel 100 anos antes, 100 anos depois, Neemias faz basicamente o mesmo discurso. Se você acompanhar os dois, pega duas Bíblias, se não tem, baixa um pacote da Bíblia no celular, pega a sua Bíblia e acompanha um lado do outro. E vai acompanhando os dois capítulos. Jeremias 17 e Neemias 13, se não me engano. Você vai ver que ele fala as mesmas coisas. Que o povo estava cometendo os mesmos erros, deixando a guarda do sábado, né? Recebendo vendedores ao sábado. Então, Neemias fez o quê? Ele fez o povo seguir a coisa na raça. Ele teve que ser firme, rígido. Ele fez o quê? Quando chegou antes do pôr do sol da sexta-feira, ele fecha as portas da cidade, que nessa altura estavam reconstruídas, ninguém entrava e ninguém saía. Entendeu? E quando foi no dia seguinte, ele viu vendedores lá na porta da cidade, lá, acampados, ele falou: se tiver aqui de novo, vão ter consequências. Não é para estarem aqui. E ele fecha a cidade, não deixa que ninguém compre nada do sábado e praticamente obriga, né? Claro que ele não obrigou, porque ninguém é obrigado. Mas ele obriga o povo a guardar o sábado e a seguir as leis de Deus. E ele começa a pegar no pé, né? Então, quando a gente lê, a gente entende o quê? Que não, se Neemias, 100 anos depois, ainda estava exigindo a guarda do sábado, quer dizer o quê? Que ele não foi abolido. Ele foi cessado enquanto ele estava na escravidão por 70 anos. E não abolido. Porque é engraçado. A pessoa fala: a lei foi abolida, o Velho Testamento foi abolido. Quer dizer que agora eu posso matar, então? Então eu vou começar a matar, vou pegar um revólver e começar a atirar. Pá, 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 posso matar à vontade. Quer dizer que eu posso roubar, que eu posso adulterar, que eu posso usar o nome de Deus em vão. Então tá certo que os católicos falam de adorar imagens. Tá certo? Não, porque vocês que são protestantes que estão me ouvindo, que criticam a adoração dos santos católicos, das imagens católicas, e vocês não criticam a guarda do domingo católico, não esqueça que a guarda do domingo também é do católico, tá? Quem criou essa guarda foi a Igreja Católica, na época de Constantino. Lá começou a ser a guarda do sábado, do domingo, né? Os judeus guardavam o sábado e os cristãos, daí pra frente, começaram a guardar o domingo. E foi justamente um dos motivos que levou
Lutero, Zwingli e outros protestantes a se rebelar contra o poder católico. Por quê? Porque eles perceberam que a Igreja Católica havia alterado o sábado para o domingo, eles perceberam que a Igreja Católica não seguia os ensinamentos bíblicos a respeito da morte, entendeu? Fica orando por morte, fazendo missa sétimo dia para morto, quando o morto já não tem mais nada a ser feito por ele, ou ele está salvo, está perdido, morreu, acabou. Falam que a pessoa morreu, vai para o céu ou vai para o inferno, quando a Bíblia fala que a pessoa vai para o pó da terra, você entendeu? Então, isso ele leu da Bíblia, que eles não tinham acesso à Bíblia, né? Era só livro de catecismo, coisa ali. Porque a Bíblia, ele já falava, eles não tinham Bíblia. Quando ele pegou a Bíblia na mão, ele começou a ler e percebeu os erros. E aí ele começou então a sair desse caminho, né? Inclusive, se não me engano, o Lutero chegou a ser até padre. Tá certo? Então, se eu falar que o Velho Testamento não vale mais, significa que eu posso matar, que eu posso roubar. Você entendeu? A pessoa vai falar, não, não pode. Mas por que só o sábado que não pode? Que pode ser abolido, que não precisa ser mais guardado. Compreende que não faz sentido? Ou você anula tudo, ou você não anula nada. Não tem como você anular uma coisa. Não faz sentido. Quando a gente lê Gênesis 2, versículos 1 e 2, a gente, dependendo da tradução, fala uma coisa e a tradução que fala a outra. A minha, ela deixa mais claro, minha tradução, que é fácil de ler e de entender. Deixa mais claro o que está sendo dito ali, tá? Então a minha tradução, ela diz: assim acabou a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles existe. No sexto dia, Deus terminou todo o seu trabalho. No sexto dia, Deus terminou todo o seu trabalho. Percebe? E ele descansou no sétimo dia, de todas as obras que ele tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia santo para que fosse porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho de criação. E aí, gente, nós temos uma situação, né? Tem versão na Bíblia, tem tradução, que coloca que Deus cessou ao sétimo dia. Ao sétimo dia, não no sétimo dia. Então quer dizer o quê? Que no sexto dia ele ainda trabalhou. E ao sétimo dia ele cessou. Por quê? Naquela época, como é que era contado o tempo, o dia? Era de pôr do sol ao pôr do sol. Então, por exemplo, o sábado, ele era contado o sétimo dia, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Era esse o tempo que era santificado. É aí que para eles é o dia do sábado. E é o que a igreja adventista também segue, né? Porém, nós temos a seguinte situação. Ao sétimo dia, ao significa que ao sétimo dia ele não trabalhou. Então, quando você pensa bem no texto, você entende que ele trabalhou até o sexto dia e ao sétimo dia ele descansou. Ele terminou ao sétimo dia, pois ele, quando acabou o sexto dia, deu o pôr do sol e terminou. E aí começou o sétimo dia, onde ele abençoou o sétimo dia, porque esse dia ele descansou. Então, a minha tradução deixa bem claro que ele terminou a obra no sexto dia e que ele descansou o sétimo. Entendeu? A tradução é fácil de ler, para que a gente entenda melhor os textos, né? Por isso até eu uso ela, porque é uma tradução que deixa bem claro, ela usa coisas mais fáceis para a gente entender as coisas, mas sem sair da verdade, né? Então, claramente, Deus abençoou o sétimo dia. Muita gente fala, mas aí ele não mandou guardar, ele só abençoou. Só que, você prestar atenção em uma coisa na Bíblia, olha, depois desses textos que eu li, né? Eu li Gênesis 2 até o versículo 3, olha o título do que tem logo depois desses versículos, antes do versículo 4. Entre o 3 e o 4 é um título. O primeiro homem e o jardim do Éden. Ou seja, Deus, na Bíblia, quando Moisés escreveu este livro, primeiro está sendo falado da guarda do sábado, está sendo falado do dia santificado, só para depois falar do homem. Tá entendendo? Na Bíblia fala que Deus criou o céu, que ele criou a terra, o sol, os animais, tudo, a natureza, mas o homem não é falado antes do sábado. Compreende?
Olha bem, eu estava pensando aqui, eu percebi agora isso aqui, né, com vocês, né? Pensando aqui. A Bíblia, ela coloca a criação do homem somente depois do sábado. Antes disso não fala, né? Então, é aqui depois que vai falar que foi pego o boneco de barro, tudo mais, né? Então, Deus criou tudo, mas o homem vem, a história do homem vem depois da guarda do sábado. Então, depois de que veio o homem, Deus ele já abençoou o sábado. Adão e Eva guardavam o sábado? Sim. Abraão guardava o sábado? Sim. Noé guardava o sábado? Sim. Isaac, Jacó? Sim. Mas por que então que a Bíblia não fala isso? Porque na época deles não existia escrita. Quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. Ele fez o quê? Um relato dos principais acontecimentos. E quando ele escreve esse livro? Na época do Êxodo. Então você concorda que quando foi entregue as tábuas, os 10 mandamentos, as coisas, Moisés já estava escrevendo, já tinha escrito o Gênesis. Então, se já, ele já estava escrevendo o Êxodo também, então que as pessoas tiveram acesso ao Gênesis e ao Êxodo ao mesmo tempo, pelo menos. Então, tem necessidade dele falar a mesma coisa no Gênesis e no Êxodo? Não tem. É que nem, por exemplo, nós hoje em dia temos acesso ao Novo e ao Velho Testamento. Será que, que, que há necessidade de repetir as coisas que estavam no Velho Testamento e no Novo? Se você já tem acesso ao Velho e tem acesso ao Novo, tem necessidade? Eu acho que é perda de tempo repetir as mesmas coisas. Por isso, não fica falando nem em Gênesis e nem no Novo Testamento de guardar o sábado. Porque é uma coisa lógica. Se foi colocado lá na criação, para todo ser humano, que o homem foi criado para o sábado, não o sábado para o homem. Né? Então, o homem vai guardar o sábado. Adão guardava o sábado. Ele está aí para ser guardado durante toda a história, até o fim. Essa ali é imortal. Mesmo depois que acabar tudo o milênio, que os ímpios foram destruídos, que nós estivermos vivendo a vida eterna, nós vamos guardar o sábado na vida eterna. As leis vão continuar valendo lá também. Então não adianta fugir delas. Ou você acha que na vida eterna vocês vão comer carne de porco, vão comer carne? Não. Vocês vão despedindo disso aqui, né? Hoje tá na igreja falando, nós somos carnívoros, porque não sei o quê. Falando que ela estranhava quando ela começou a ir na igreja, porque na igreja ali, nos almoços não tem carne, né? Na igreja adventista no almoço a gente coloca, eles levam carne de soja e outras comidas, não, mas não tem carne, não tem carne, né? E aí então, como é que fala? É, então, ela estranhava, mas ela foi acostumando e é uma comida saborosa, né? Não sente falta de carne ali, não. Entendeu? Muito saboroso, muito gostoso. Compreende? Então, é, o ser humano não foi feito para carne. Qual foi a alimentação no Jardim do Éden? Adão e Eva comiam carne? Não, eles comiam frutas, verduras, legumes. Deus fala o que na Bíblia? Para comer de tudo o que tinha lá. Você entendeu? Então, não tem desculpa. Se alguém vir me rebater e falar, aonde está escrito na Bíblia, que é para guardar, no Novo Testamento, que é para guardar o sábado? E aí eu rebato, e aonde está escrito no Novo Testamento que o sábado foi abolido? Também não tem. E aí é lógico, se antes tinha e não tem abolição, significa que continua valendo. Acabou a história. Aí eu já derrubo qualquer coisa que rebater. Você entendeu? Então eles querem pôr a gente contra a parede e vai tentar desmoralizar a nossa guarda, mas não tem como, porque a Bíblia é muito clara, entendeu? Muito clara. E aí, a pessoa fala, vai testamento não vale mais. Qual era o testamento, qual que era a Bíblia de Jesus, dos apóstolos? Hã? Era o Novo Testamento? Não, era o Velho. Você entendeu? Jesus Cristo, várias vezes ele citou Elias, Isaías, Jeremias, entendeu? Né? Jesus Cristo chegou a falar
sobre os patriarcas, os profetas. Quando ele fala na parábola do rico Lázaro, o que o Abraão fala, né? Jesus está contando a parábola, né? Abraão fala para o rico que estava queimando lá no inferno, no lago de fogo, enxofre. Quando ele manda, o rico pede que alguém vá lá, volte, né? Para Lázaro voltar à vida, deixar o Lázaro voltar à vida para avisar os irmãos da família dele que estava acontecendo. O que Abraão falou? Eles têm quem? Os patriarcas, Moisés e os profetas. Se ele, com esses testemunhos, não acreditaram, não é uma pessoa voltando ao mundo dos mortos que eles vão acreditar. Ou seja, eles têm quem? Os patriarcas, Moisés e os profetas. E onde é que está esse povo? Os patriarcas, Moisés e os profetas? No Velho Testamento. Então, aonde que está ali o testemunho para entender para onde nós vamos quando morrer e qual é a salvação, a lei, tudo que tem que seguir? No Velho Testamento. Tá certo? Então, qual era a Bíblia de Jesus? O Velho Testamento. O Novo Testamento só foi surgir muitos anos depois da morte de Jesus Cristo. Tá certo? Quem escreveu o Testamento? Foi os profetas, não foi os apóstolos, não foi? Então, ó, Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Aí nós temos Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos, né? Mas eles eram discípulos. Né? Se não me engano, Marcos não teve nem acesso a Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas através da, do que Lucas não, do que outras pessoas, Paulo, né? Acho que Paulo estava preso e Paulo foi contando as coisas, né? Paulo também não teve acesso a Jesus assim, né? Ele conviveu na época de Jesus, mas ele não era discípulo, pelo contrário, ele era contra Jesus, né? Mas através dos relatos de Paulo, Marcos escreveu o livro dele, e através do livro de Marcos, Lucas escreveu o evangelho dele, né? Aí você tem João, né? O João apóstolo, que era primo de Jesus e apóstolo, né? Depois você tem o Atos, que acho que foi escrito por Lucas também, dos apóstolos, né? E depois tem os livros que foram escritos por Paulo, né? Que a maioria por Paulo, só tirando as 3 cartas de João, as 3 cartas de Pedro, Tiago e Judas. E o Apocalipse, que foi escrito por João também. Os outros livros foram escritos por Paulo. Paulo, ele era apóstolo? Ele se tornou apóstolo, depois ele foi chamado de apóstolo Paulo. Mas ele não conviveu com Jesus. Só que hoje, quando Jesus foi embora, ficou 11 apóstolos. Pois Judas tinha morrido, né? Tinha se matado porque traiu Jesus e precisava pôr alguém no lugar dele. Os apóstolos, por si, fizeram lá uma espécie de eleição, né? Colocando Deus para fazer a vontade de Deus e escolheram entre 2, né? Matias e o outro Judas, se não me engano. E Judas é um nome muito usado, né? José, Judas, Tiago, João, né? Simão, nomes muito usados naquela época. Então, e aí eles escolheram Matias. Porém, Jesus Cristo escolheu Paulo, né? Que era Saulo de Tarso. Tanto que Saulo de Tarso apedreja Estevão, que era um discípulo de Jesus, não era apóstolo, mas era discípulo. Ele estava pregando e só por estar pregando a palavra de Jesus, falando o nome de Jesus, ele foi preso e apedrejado por Paulo, né? Por Saulo de Tarso e o irmão de homens. Depois daquilo, Saulo pegou um documento que autorizava ele, como se fosse um mandato da polícia hoje em dia, né? Que autorizava ele a entrar em cada casa e se pegasse algum cristão, ele ia pegar para ser morto. Né? Olha só, Paulo. E aí no caminho que ele estava indo para outras cidades, atrás desses cristãos, ele viu uma luz e viu Jesus falando com essa luz: Saulo, Saulo, por que é que me perseguistes? E ali ele caiu do cavalo e ficou cego. Né? E aí falou que era para levarem ele até a casa de Simão, para levar ele até Simão Pedro, né? Que estava na casa na casa de Simão, o curtidor, né? Curtia couro, né? Tecido, né? Então eles levaram Paulo até lá e ele então se converte lá, volta a enxergar e ele passa então a ser o apóstolo Paulo e começa a pregar a palavra de Deus.
e é colocado como apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus, enquanto Pedro era apóstolo dos judeus, né? Então, Paulo foi convertido e ele escreve um monte de livros da Bíblia, correto? E depois, e tem também Judas, que escreveu um livro da Bíblia, e Tiago. Quem são eles? Os irmãos de Jesus de criação, né? Que passam a acreditar nele como Messias e escrevem esses livros, entendeu? Então, basicamente, esses livros eles foram escritos bem depois da partida de Cristo. Não foram escritos naquele momento, entendeu? Possivelmente os apóstolos, esses discípulos, esses homens, já estavam no fim da vida, que nem, por exemplo, se foi o Paulo estava já preso para morrer quando ele narra esses relatos para que Marcos escrevesse seu evangelho. Possivelmente esses homens já estavam no fim da vida e precisavam deixar por escrito isso aí. Então aí eles escrevem tudo o que se passou para que nós hoje em dia pudéssemos saber o que se passou. Mas esse novo mandamento, né, Novo Testamento, ele passa só a existir possivelmente após a morte dos apóstolos. Antes disso, não. Portanto, qual era o mandamento, qual que era as Bíblias deles? Era o Velho Testamento. E um monte de gente criticando que o Velho Testamento foi abolido. Vocês entendem que é uma bobagem isso? Que isso aí é desculpa para poder continuar no erro? Por quê? Porque tem muitos líderes religiosos aí que são como falsos profetas da época de Jeremias. Eles não estão interessados na situação do povo, mas no lucro. Possivelmente aquele falso profeta, ele era sócio de, de lojas lá que vendia ídolos, né, as imagens da época, tudo, e ele não queria perder o negócio dele. Por isso ele inventou aquilo que era um falso profeta, que não era um profeta e que não ia acontecer nada. Mesma coisa acontece hoje. Muitos líderes de igreja, eles só estão interessados em usufruir, em ganhar dinheiro. Então, para eles não importa a verdade. Eles não querem a verdade, eles querem só ganhar dinheiro. Para eles, então o dinheiro é que importa. Para você ter uma ideia, para um líder religioso falar que não gosta que os seus fiéis estudem a Bíblia, outro pegar e ameaçar uma pessoa de morte, sabendo que a própria filha estava errada por roubar o namorado da outra, e ele, ao invés de pegar no pé da filha, ele pega e defende a filha e ameaça a pessoa de morte, fala para esquecer aquilo, não aparecer mais, porque senão manda matar. Você acha que essas pessoas são pessoas de Deus que estão interessadas na salvação das pessoas, da própria? Não, estão interessados em ganhar dinheiro. É preciso acordar. São essas pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro que estão inventando que a coisa foi abolida. Por exemplo, como possivelmente começou esse negócio de abolição do Velho Testamento? Lá, quando Constantino teve a sua falsa conversão, que ele não se converteu de verdade, ele simplesmente fingiu para não perder o poder, porque ele estava perdendo o poder para o cristianismo, porque estava crescendo muito. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a enfraquecer esse movimento. Ele começa a mudar coisas, e aonde ele insere a guarda do domingo, goela abaixo, né? Inventa que veio de Deus, que não sei o quê, que mudou, e eles passam o guarda do domingo, deram uma desculpa que era pela ressurreição de Cristo, depois que o sábado foi abolido, que o Velho Testamento foi abolido, faz só o novo, e começam a jogar essa verdade à tona. Eles param, não deixam que as pessoas mais estudem a Bíblia, entendeu? Que foi isso que aconteceu com o catolicismo, antes disso era válido, né? E aí o que aconteceu? O catolicismo faz o quê? Retira todas as Bíblias, cria um livro próprio para que faça estudos. Vocês veem que quem faz catecismo, eu nunca fiz, mas quem faz catecismo sabe que o catecismo tem um livro de catecismo. E é esse o livro que eles dão base, os ensinamentos, na Bíblia. E no livro catecismo, claro, os 10 mandamentos são diferentes. No vez do sábado está o domingo, né? E o segundo mandamento que diz que não é para adorar imagens, ele não existe mais lá. E você vê que a pessoa católica não pega a Bíblia para ler. Entendeu? E isso aconteceu por quê? Porque ele queria enfraquecer as pessoas, não queria que as pessoas soubessem verdades. E o que aconteceu? Gente ignorante começaram a fazer isso. E aí aconteceu o quê? Lutero, Zwingli lutaram para acabar com isso. Porém, o povo
não vou falar porque eu não quero ofender ninguém, mas o povo faz o quê? Começam a aderir os mesmos erros que o povo antigo estava fazendo, que houve o protestantismo, e corrompe o protestantismo que tanto Lutero, Zwingli e outros homens deram a vida para poder libertar-nos dessa, digamos, escravidão do catolicismo, de não ter a Bíblia para estudar. E as pessoas estão fazendo o quê? Jogando lixo, tudo que eles fizeram. Fazendo o quê? Voltando a fazer os mesmos erros de antes. Assim como o povo de Israel. E quando você vê, comparar Jeremias 17 a Neemias 13, que eu falei agora há pouco, você vê que o povo, mesmo Jeremias, tendo tanto que fez, mesmo o povo tendo passado 70 anos de escravidão, mesmo Esdras indo lá para ajudar a reconstruir a cidade, Neemias estando lá, o povo continuava caindo no pecado, mesmo do sofrimento que viu. Mesma coisa acontece agora. Mesmo depois da luta desses caras por protestantismo para libertar-nos dos erros, as pessoas estão voltando a cometer os mesmos erros. Os protestantes não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Acham que ir na igreja vão aprender a Bíblia, mas não vão. A Bíblia não se aprende na igreja, a Bíblia se aprende estudando em casa. Tá certo? A Bíblia só se aprende estudando em casa. Você entendeu? Não tem como aprender a Bíblia na igreja, porque na igreja você lê 2, 3 versículos, entendeu? Muitas vezes quem está pregando lá na frente, ele lê um versículo, mas fica fora de contexto, ele compreendeu errado, passou o erro para diante, ou ele sabe que está errado, mas está pouco se lixando, das duas uma, né? E aí o que acontece? As pessoas acreditam naquilo e vão embora acreditando. Ninguém pega a Bíblia e vai estar certo. É que nem esse versículo que eu estava lendo de Lamentações. Se você pegar só ele, dá a entender que o céu foi abolido. Mas quando eu pego o contexto geral do que estava acontecendo, o contexto daquele capítulo, que era uma lamentação, era um ato de desespero do que estava acontecendo com Jeremias. Eu entendo que aquilo ali foi um cessar, porque eles não tinham mais o direito de guardar o sábado. Não, eles tinham que guardar, mas você acha que iam deixar que escravos guardassem o sábado? Claro que não. Então, cessou. Então é a mesma coisa. As pessoas são levadas a enganos porque não estudam a Bíblia. E foi justamente para isso que Lutero, Zwingli e outros mais lutaram para que nós tivéssemos o direito, acesso à Bíblia que nós temos hoje, para que nós possamos entender a verdade. E muita gente está fazendo o quê? Jogando a Bíblia no lixo, deixa lá empoeirando, nem tem Bíblia em casa. Vão na igreja e acham que é suficiente. Se deixam enganar e acham que é suficiente. E não é. Tá certo? Então, houve abolição da lei? Não. O sábado continua valendo? Sim. Existe um texto, não sei se está em todos os evangelhos, mas pelo menos em um está, que Jesus Cristo diz que ele não veio alterar a lei, ele veio cumprir, ele não veio alterar a lei, ele veio cumprir. E outro texto que diz, e Jesus Cristo diz, a lei não pode ser alterada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Tá? E um outro texto ainda, que Jesus Cristo revela, que a lei iria ser alterada, que o homem, repito de novo, o homem iria alterar as leis de Deus. Eu pelo menos tentar. E maldito seria esse homem, ele teria um destino terrível por ter feito isso. E aconteceu. E muita gente está seguindo esse erro. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Porque se estudasse a Bíblia, ia entender que isso é um absurdo. A guarda do domingo é um absurdo. Para quem estuda a Bíblia de verdade, que pega a Bíblia, que estuda, que quer a verdade, vai enxergar que a guarda do domingo não tem nenhum cabimento, não tem nenhum respaldo bíblico. Quando você olha todas as sinagogas lá, quando que ia para a igreja? No sábado. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi na sinagoga quando? No sábado. Tá certo? Então, quando que era guardado? No sábado. O que fez as pessoas quando Jesus Cristo morreu? Maria, José de Arimateia, eles fizeram o quê? Eles foram rapidamente falar com Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e levar para a sepultura antes que o sábado chegasse, ou seja, antes que desse o pôr do sol. E eles fizeram isso, Pilatos autorizou, e assim que eles fizeram Jesus na sepultura, já desceu o pôr do sol. E aí eles fizeram o quê? Deixaram Jesus na sepultura, mas eles não fizeram os procedimentos para um sepultamento, né? Que tinha que enfaixar, que tinha que preparar o corpo.
E aí eles fizeram o quê? As moças deixaram, guardaram o sábado. Quando chegou o domingo, elas foram lá comprar as coisas e foram lá para os bálsamos, as coisas, preparar o corpo, né, para ser sepultado dignamente. Quando chegou lá, já tinha ressuscitado. Então, o próprio Jesus Cristo, ele respeita o sábado, ele morre na sexta-feira, ele pode até ter ressuscitado no sábado, ele ficou quieto no sábado e ele só reaparece no domingo, entendeu? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não iria burlar o sábado. Se ele ressuscitasse no sábado, ele ia causar um rebuliço tão grande que a guarda do sábado ia se perder. Então, ele ficou quieto, dormiu no sábado, ou ressuscitando no sábado, ele só reaparece. Então, é dada a sua ressurreição no domingo. Entendeu? Então, ele respeita o sábado, assim como todos. Ele é o Senhor do sábado, ele falou. Entendeu? Jesus Cristo não aboliu o sábado. Ele criticou a maneira como os israelitas viam o sábado. Por quê? Porque os israelitas falavam, por exemplo, você podia salvar um animal que tava atolado lá na lama, morrendo, você podia salvar ele. Mas um ser humano que estava doente, que adoeceu, que sofreu um acidente no sábado, tinha que deixar morrer, não podia socorrer o médico, não podia socorrê-lo. E isso é um absurdo. Deus jamais, se Deus fosse aceitar uma coisa dessa, ele queria ser ateu. Você entendeu? Não. Quem é mais importante para Deus? Os animais, a natureza ou o homem? É o homem. Por quê? Porque ele foi o único que foi feito semelhante a Deus. O único que foi feito semelhante, de falar, feito boneco de barro semelhante a Deus, foi o homem. Entendeu? Foi o homem. Né? Então, fala que Deus criou os animais, que Deus criou tudo a natureza, mas quem fala que é semelhante a Deus é o homem. Entendeu? Então, queridos irmãos, é muito simples. Né? Quem é semelhante a Deus é o homem, e não os animais. Tá certo? Quem é semelhante a Deus é o homem. Então, é mais importante o homem. Então, agora você acha que Deus iria querer que o homem morresse um animal, não? Não tem cabimento. Claro que Deus é um animal também, e ele não quer mal também dos animais. Mas você acha que ele ia preferir que morresse um animal ou um homem? Quem que ele mandava sacrificar para a libertação do homem? O animal. Né? O cordeiro. Então, jamais Deus ia aprovar nenhuma nem outra. O animal tem que ser socorrido, tem que ser. Só que o homem também. Compreende? Então, se, quer dizer, o homem sofreu um acidente, uma pessoa sofreu um acidente de carro no sábado. Aí chega lá no hospital adventista, fala, não, nós não vamos atender, vai ficar aí, deixa ele lá na UTI, dá um medicamento lá para ele dormir, e aí quando chegar no domingo a gente socorre ele e opera. Não, vai chegar lá no sábado, lá vai precisar de cirurgia, os médicos que estão lá de plantão vão operar essa pessoa, vão tratar dessa pessoa no sábado. Tá certo? Agora, os médicos não vão marcar uma cirurgia para o sábado. Eles vão só emergência no sábado. E os médicos fazem o quê? Eles têm plantão, então eles trabalham um sábado por mês, os outros 3 sábados não. Então são 4 equipes, com 4 equipes, uma para cada sábado, entendeu? E nesse dia de trabalho eles não ganham, eles estão ali como voluntário, entendeu? O dinheiro que eles iam ganhar é doado para uma instituição de caridade, eles não pegam esse dinheiro nas mãos, compreende? Então, queridos irmãos, Deus, ele, ele é o Senhor do sábado, Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O sábado não foi abolido, a lei não foi abolida. Não foi abolida, não existe abolição, tá? Isso aí é levado por enganos. E muita gente segue em frente. Tem muito líder religioso que só está interessado em dinheiro, tá? Esse que ameaçou uma pessoa de morte só quer saber de dinheiro, né? O outro que falou que não gosta que seus fiéis estudem a Bíblia,
Você está interessado em dinheiro, você está interessado em manter o povo ali. Não está interessado na verdade, porque se ele tivesse interessado, qual queria ser a reação? Entendeu? Você quer testar o seu livro, se ele realmente está interessado na salvação? Chega nele, estuda a Bíblia, pega algumas evidências da guarda do sábado, chega nele e fala, ó, eu estava estudando a Bíblia e vi coisas aqui que eu não tinha ouvido aqui na igreja, sobre a guarda do sábado, que tem que ser guardado, que não sei o quê. Se a reação dele for, não, se a reação dele falar, não, isso aí já foi abolido, isso aí pode ser que ele acredita nisso mesmo. Agora, se ele pegar e reagir e falar, não, isso aí, imagina, guarda isso aí, não tem que ficar nessa Bíblia, não, isso aí é conversa mole, não vamos ler isso aí não, falar isso que o cara falou, não quero que meus discípulos leiam a Bíblia, coisa do tipo, qualquer coisa pejorativa a palavra de Deus, você já sabe que ele não está seguindo a Deus, entendeu? E se ele falar não, que não sei o que também, você sabe que ele não está afim da verdade. Por quê? Se ele tiver afim de realmente se ele realmente for honesto e quer realmente levar a palavra de Deus, ao você falar isso para ele, ele vai querer sentar com você, estudar a Bíblia para checar se é verdade ou não. Porque ele vai estar afim de querer a verdade, você entendeu? Essa deve ser a reação, compreende? E aí você vai saber se a pessoa realmente quer seguir a Deus ou não, entendeu? É fácil testar uma pessoa falsa, muito fácil. Tá certo, queridos irmãos? Então, lembre-se, a Bíblia não foi abolida, o sábado não foi abolido, tá certo? Nada foi abolido, as leis continuam valendo, só não vale mais fazer sacrifício, porque o sacrifício mora foi feito, e as festas, porque as festas, né, as coisas cerimoniais, as festas, porque aquilo apontava para Cristo, é uma coisa que já foi, entendeu? A Páscoa, por exemplo, o cordeiro que era morto na Páscoa era Cristo. O sangue que foi passado na porta do Egito era o sangue de Cristo, tá certo? O pão sem fermento era o corpo de Cristo. O suco de uva, que era o vinho sem fermento, era o sangue de Cristo. Então, era a Páscoa, que hoje em dia se tornou a Santa Ceia. Por que Cristo alterou a Páscoa a Santa Ceia? Para mudar o significado. A Páscoa lembrava o povo da libertação do Egito. Olha só que uma coisa interessante, né? E, olha só como é interessante, eu vou falar outra parte para você entender por que é interessante. A Santa Ceia que ele colocou no lugar da Páscoa lembra a libertação da humanidade do pecado. São duas libertações. Entendeu? São duas libertações. A Santa Ceia é para libertar a humanidade e a Páscoa é para lembrar da libertação do povo de Israel. Por isso, como agora, a partir daquele momento, essa lei ela vai se estender para toda a humanidade, o ser humano vai ter coisa, ele muda a Santa Ceia para compreender que agora não era para lembrar mais da libertação do cativeiro, mas sim para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Então, mas não houve uma abolição. Jesus Cristo não mudou a lei, não mudou os mandamentos. Em nenhum momento está escrito isso. Né? Isso de Lamentações também está escrito no Velho Testamento, que está escrito lá, cessou o dia de guarda. Mas tudo isso é tudo para manipular. Usa esses textos fora de contexto para manipular a fé das pessoas, para enganar as pessoas. Tá certo? Não deixe se enganar. A Bíblia está aí para ser estudada. Aproveite que Lutero, Zwingli e outros homens lutaram para nós termos acesso a esse livro maravilhoso, a essa palavra de Deus maravilhosa, a essa espada, a essa armadura, a essa é, a esse escudo, tá certo? Para lutar contra o mal. Nós temos acesso à palavra, tá? Eles lutaram, deram a vida para que a gente tivesse acesso. Coisa que naquela época a humanidade não tinha mais. Para a gente saber a verdade. Não vamos jogar isso no lixo, não, gente. Tá certo? Estude a Bíblia. Você não tem nada a perder, só ganhar. Pode ter certeza disso. E eu era como vocês. Tá? Eu, Ângelo, era como vocês. Eu não estudava a Bíblia, eu não pegava a Bíblia, achava uma besteira, achava os líderes religiosos tudo ladrão, tudo querendo encher o bolso com dízimo, que tudo era errado. Era muito manipulado pelo meu próprio pai, que também pensava em uma coisa que ele pensa até hoje, tá? E Deus me chamou para essa missão.
e Deus me transformou. Assim como Paulo foi transformado por Deus, assim como Jacó foi transformado por Deus, né, e virou Israel, eu também fui transformado por Deus. Tá certo? Posso dizer que antigamente eu era mais o William. Hoje eu sou o Ângelo. Hoje eu sou o anjo. Entendeu? Que meu nome é Ângelo William. Tá? Por isso que eu dei esse exemplo. Entendeu? Então hoje eu sou o anjo, eu sou o Ângelo. Tá? Então, Ângelo, para quem não sabe, é anjo em italiano. Entendeu? Então, de anjo. Então, eu quero ser anjo. Eu quero fazer jus ao meu nome. Tá? Eu aprendi, eu mudei, eu transformei, eu tenho novos pensamentos. Então vocês também podem. Eu era turrão, eu não queria saber de ler a Bíblia. Imagina se eu lia a Bíblia, eu não queria nem ouvir falar da palavra de Deus, imagina. Eu achava que não, ó. E eu li a Bíblia inteira, eu aprendi a Bíblia, e hoje sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa forte, que estou aqui pregando para vocês, tentando fazer com que vocês se transformem assim como eu. Tenha oportunidades, tá bom? E é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Dê um bom fim de sábado a todos. Tá certo? Se não estiver me ouvindo no sábado, que tenha um bom dia a todos. E guarde o sábado. Você só tem a ganhar. Entendeu? Estava vendo hoje o testemunho de uma mulher lá na igreja, né? Que ela passou lá o vídeo dela lá. Que ela pegou e recebeu uma proposta, um emprego que ela queria muito. Só que queria marcar a entrevista pro sábado e ela falou que não. Aí falou que era só no sábado, ela não foi, né? Falou que não ia, aí desistiu, né? Ela pegou, não foi, acabou ali, não teve mais conversa. Depois de mais ou menos um mês, ligaram para ela e falou, vamos bem fazer uma entrevista com a gente, né? Vamos marcar num dia que não seja no sábado. E, e aí eles foram na entrevista. Ela foi e ela foi contratada, né? E aí ela foi trabalhando, ficou anos lá, mas pensa que acabou? Não, a aprovação continuou. Teve um momento que eles falaram que tinha que fazer um curso de aperfeiçoação. E quando que eles marcaram esse curso? No sábado. E ela falou que não ia, mas o patrão falou, se você não for só nesse curso, só nesse dia, olha só como o inimigo é perspicaz. Se você não for só nesse dia, é um sábado só, você vai ser mandado embora. E ela não foi. E aí ela conseguiu, conversando lá, que fizesse o mesmo curso também no domingo, e ela participou no domingo. Gente, simples. O inimigo quer que você desliza uma vez. Uma vez é o suficiente para você cair em pecado. Uma vez. Uma vez é o suficiente para te enfraquecer. Uma vez. A mesma história de sempre. Uma vez só. É um dia só. É uma vez só. Deus não vai se importar se você um dia quebrar o sábado. Um dia só. Não. Eu canso de ouvir isso também. E a maioria das pessoas vai uma vez só. Isso é as mesmas tentações. E se você cair na tentação, infelizmente você vai vai cair em pecado, né? Você não vai conseguir, como é que fala, superar esses problemas na sua vida, né? Então, lembre-se, uma vez só já é pecar. Você não tem que deixar guardar o sábado. Se você tiver que perder o seu emprego, você perca. Eu já vi gente com filho para criar que abriu mão do trabalho para não perder a guarda do sábado, tá? Passou e Deus amparou, não passou tanta necessidade que Deus amparou, ficou desempregado um tempão. Mas arranjou um emprego e hoje tem um emprego que ele não trabalha ao sábado. Então, porque a patroa permitiu que ele não trabalhasse ao sábado, porque o trabalho que ele arranjou é no mercado. O mercado funciona de domingo a domingo, mas ele não trabalha no sábado. Entendeu? Então, se uma pessoa que tem 2 filhos para criar tem a fé suficiente para ficar desempregada, sabendo que tem que sustentar filho, é, para manter o guarda do sábado, para se manter fiel a Deus, é mais importante a fidelidade a Deus do que alimentar um filho. Por que você não vai fazer a mesma coisa? Hum? A guarda do sábado é para todo mundo. Você não tem que abrir mão dele para Deus. Tá certo? Para outras pessoas. Não. Em primeiro lugar vem Deus. Porque Jesus Cristo disse. Qual que era um dos mandamentos que ele falou? Amar a Deus acima de tudo. Ou seja, Deus em primeiro lugar.
Tá certo? Deus em primeiro lugar. O que significa que a vontade dele deve ser feita primeiro, independentemente do que seja. Então, em primeiro lugar, o que é correto, depois o resto. Então, se você guarda a Deus, você não guarda a Deus, se você não segue a Deus, abre mão dele por causa de um dia, você está pecando, está caindo em pecado. Não está compreendendo a guarda do sábado. Tá certo? Respeitem. Que só tem a ganhar. Só ganhar. Pode ter certeza disso. E se não te aceitar no trabalho, pode ter certeza, Deus vai abrir uma outra porta muito melhor para você. Tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que assim seja, agradeço, glorifico, amém. A paz do Senhor a todos, tá bom, queridos irmãos? Muito obrigado a todos, que assim seja. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, como o Espírito Santo com todos nós, tá bom? Que assim seja, amém. Obrigado, meus irmãos. Falou.